Senhor Primeiro-Ministro, espírito de compromisso para garantir a confiança e para enfrentar a exigência dos tempos que vivemos. Senhor Primeiro-Ministro, para garantir a confiança e para consubstanciar esse espírito de compromisso, o primeiro requisito é todos no país sermos capazes de cumprir a palavra do Estado. Senhor Primeiro-Ministro, é importante que possamos assumir esse compromisso de cumprir a palavra, quer avaliando aquilo que foi o nosso percurso nestes últimos 2 anos, concretizando precisamente os compromissos que o Estado português assumiu ainda pela mão do governo anterior com os nossos credores internacionais, e também perspectivar como podemos continuar a fazê-lo no futuro e como devemos comportar-nos depois de terminado este programa de assistência económica e financeira. E, Sr. Primeiro-Ministro, enfrentar a exigência do momento. Porque, de facto, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, os tempos são de particular exigência. Sr. Primeiro-Ministro, é a 3ª vez nos últimos 35 anos que Portugal é forçado a pedir ajuda externa para que o Estado possa cumprir as suas principais obrigações. Esta é uma sina que Portugal tem de evitar. Nós não podemos nem devemos estar condenados de quando em quando a recorrer ao exterior para cumprirmos as nossas necessidades mais básicas, Sr. Primeiro-Ministro. E é importante, de resto, registarmos que este momento é mesmo particularmente exigente. Eu recordo a esse propósito, Sr. Primeiro-Ministro, que a última vez que pedimos ajuda externa foi em 1983. À época, o Estado português teve necessidade de pedir 650 milhões de dólares, o que equivalia, à época, a 3,5% do nosso produto interno bruto. Em 2011, o Estado português assumiu empréstimos de 78 mil milhões de euros, o que equivale, grosso modo, a 50% da capacidade de riqueza que anualmente o país é capaz de produzir. O que quer dizer, desde logo, que do ponto de vista quantitativo, o esforço desta vez é 15 vezes maior do que aquele que foi em 1983 e já nessa altura o país viveu grandes dificuldades. Conflitualidade social, greves, salários em atraso, impostos a subir, impostos criados excepcionalmente e na altura tínhamos uma arma, a desvalorização da moeda, no caso, a política cambial. E, na altura, a Europa não estava em crise como agora está, o que dificulta ainda mais o nosso processo de ajustamento. Sr. Primeiro-Ministro, é bom que todos tenhamos noção da exigência do programa a que nos obrigamos em maio de 2011. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, este apelo ao compromisso tem que ser balizado na capacidade do Estado português, de todos os seus responsáveis, de todas as suas instituições, assumirem a palavra dada, cumprirem, recuperarem a credibilidade e poderem, dessa forma, constituir as bases de termos um novo ciclo de crescimento económico e um novo ciclo de recuperação de emprego. E, Sr. Primeiro-Ministro, nestes últimos 2 anos, como disse, e bem, nós já fomos capazes de percorrer grande parte deste caminho de recuperação. 2 anos depois, a verdade é que, do ponto de vista financeiro, nós temos uma situação equilibrada, difícil, exigente, mas equilibrada. 2 anos depois foi possível implementar várias reformas estruturais, o Sr. Primeiro-Ministro elencou-as dali. Foi possível diminuir de forma muito substancial a despesa pública, não deixando de garantir a prestação dos serviços públicos essenciais por parte do Estado. E foi possível recuperar a nossa credibilidade. Que país sem credibilidade conseguia baixar as taxas de juros dos empréstimos que estão em vigor? Os juros que nós pagamos hoje estão muito abaixo daqueles que foram negociados pelo governo anterior a quando da formalização dos empréstimos. Que país sem credibilidade era capaz de conseguir flexibilizar as metas do déficit, adequando-as à realidade económica do país e da Europa? Que país sem credibilidade era capaz de negociar com os seus credores a extensão das maturidades? Não há país que consiga estes resultados sem credibilidade e sem confiança, Sr. Primeiro-Ministro. E que país sem otimismo e sem capacidade de resistência
seria capaz de ter o comportamento que hoje tem e temos no país nas nossas exportações, que estão a subir, numa altura em que os nossos principais parceiros comerciais estão a definhar do ponto de vista económico. A economia portuguesa tem conseguido responder. As nossas exportações estão a subir, quer para os mercados europeus, quer, sobretudo, para os mercados não europeus, procurando novos horizontes e novos negócios, Sr. Primeiro-Ministro. E, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, é um país que está verdadeiramente em recuperação, aquele que 10 trimestres depois consegue ver o seu produto interno bruto a crescer. O Sr. Primeiro-Ministro disse que é preciso ter prudência, e é de facto preciso sermos prudentes nesta ocasião. Mas isso não significa que tenhamos que ser pessimistas, que tenhamos de desconfiar da nossa capacidade de recuperar e de levantar este país, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso eu lhe quero dizer também, em nome do PSD, que tal como fizemos até aqui, eu diria mais, tal como fizemos desde o primeiro momento, quando ainda na oposição, apusemos a nossa assinatura precisamente ao cumprimento da palavra dada em nome de Portugal. Nós assumimos cumprir os termos do memorando de entendimento, mesmo antes de termos a responsabilidade de governar, estávamos ainda na oposição, Sr. Primeiro-Ministro. E assim nos mantemos com esse espírito de compromisso, com esse espírito de salvaguarda do interesse nacional e, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, com uma filosofia que tem marcado a nossa atuação nesta legislatura. Nós não estamos aqui para desistir. Nós não estamos no PSD para desistir de recuperar e de transformar o nosso país. Para terminar, Sr. Deputado. Nós estamos aqui, pelo contrário, para resistir, para lutar e para, em conjunto com as demais forças políticas, em conjunto com todas as forças da nossa sociedade, debelarmos esta crise gravíssima, mas, sobretudo, evitarmos que no futuro aqueles que vierem a seguir a nós tenham de passar por um momento como este.